No Brasil, a arquitetura colonial é definida como arquitetura realizada no atual território brasileiro desde o ano de 1500, porque oficialmente a descoberta do Brasil aconteceu neste ano pelo navegador Pedro Álvares Cabral. Na versão mais contada, a expedição estava a caminho das Índias, mas desviaram muito do caminho e chegaram aqui. Ficaram por pouco tempo e foram em direção ao seu destino, mas deixaram aqui o Marco da Costa, que é um monumento com a cruz da coroa portuguesa, determinando a posse. Esse novo mundo que eles tinham descoberto já tinha uma sociedade muito bem formada, habitado por indígenas. O período chamado pré-colonial, ele foi marcado pela exploração do pau-brasil. Vendo as invasões estrangeiras e pessoas cobiçarem a terra, Portugal decidiu que era necessário estabelecer uma administração colonial e garantir a posse da terra. A coroa portuguesa dividiu o território em 15 capitanias hereditárias. Com isso, houve necessidade de novas construções. Os colonizadores importaram as correntes estilísticas da Europa à colônia, adaptando-as às condições materiais e socioeconômicas locais, surgindo assim o estilo colonial. As cidades deste período possuíam forte influência de estilo arquitetônico português da época, traçado das ruas, largos e muralhas ao relevo do terreno, e posição de edifícios importantes, como conventos e igrejas, e suas ruas eram delimitadas pelas edificações, além da ausência de vegetação, que é uma característica marcante dessas cidades. As tipologias arquitetônicas residenciais eram a casa térrea e o sobrado, ambas construídas sobre os limites laterais e frontais do terreno, com padronização de suas plantas. Sua cobertura era normalmente de telhado em duas águas, com telhas cerâmicas. Era comum a utilização de telhas nas paredes laterais, para evitar problemas de infiltração. Os responsáveis pelos projetos arquitetônicos da colônia ficaram em grande parte no anonimato. Entre os autores conhecidos, haviam religiosos e muitos engenheiros militares, que foram os principais arquitetos do período colonial. Inicialmente, a arquitetura colonial utilizou as técnicas da taipa de pilão e pau a pique, de rápida construção e que utilizava materiais abundantes na colônia, barro e madeira. Logo se adotaram também a alvenaria de pedra ou tijolos de adobe para levantar paredes, que permitiam a construção de estruturas maiores e a inclusão de madeiramento para pisos e tetos. A cantaria era utilizada nos edifícios mais nobres, em geral como reforço nos cunhais de edifícios grandes e nas vergas de portas e janelas. Durante o domínio português sobre a colônia do Brasil, foram construídas fortificações para proteger a costa brasileira. Os portugueses temiam perder as suas terras, visto que haviam invasões europeias. O que levaram naturalmente a construir essas fortificações eram defender as feitorias e a externa costa, defender a nova colônia dos índios encontrados por terra e por mar dos corsários franceses e ingleses. Na segunda metade do século XVI, esteve em Portugal arquitetos italianos para desenhar, construir e reformar as fortificações. O primeiro sistema de fortificação de Salvador foi desenhado por um florentino, Bátio de Filicaia. Houve um papel muito importante para os engenheiros militares. Tinha uma certa carência na mão de obra especializada e os profissionais com certeza influenciavam o desempenho de algumas cidades, quando tiveram que prestar serviços específicos de defesa. Um destaque para Francisco Frias de Mesquita. Foi nomeado por provisão régia de Lisboa, em 1603. Como engenheiro de fortificações e na parte do Brasil, ele projetou e reformou 8 fortalezas. Dentre os outros projetos que Francisco Freire Mesquita projetou e reformou, um deles é o Forte dos Reis Magos, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, de planta pentagonal. Também foi considerado um dos símbolos da cidade de Natal. Tem o Forte do Mar, na cidade de Salvador, Bahia, de planta circular, única no Brasil, situada no meio do mar, em frente à cidade. Também tem o Forte de São Domingos, localizado perto da Santa Casa de Misericórdia. Também tem o Forte de São Mateus, no Cabo Frio do Rio de Janeiro, localizado na Barra da Lagoa de Araúma.
no Cabo Frio. Também tem a Igreja do Mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro. As obras da igreja de feição maneiristas começaram em 1633 com base em um projeto de Frias de Mesquita. E também tem o plano da cidade de São Luís do Maranhão, após a conquista da cidade em 1615. Na arquitetura, o barroco utiliza os motivos derivados da arquitetura clássica, mas os combina de maneira dinâmica, buscando criar efeitos ilusionistas e cenográficos em fachadas interiores. Os interiores das igrejas coloniais devem ser vistos não só em termos arquitetônicos, mas também decorativos, pois os ambientes internos eram muitas vezes definidos pela harmoniosa interação entre talha dourada, pintura e azulejaria, típica da arte portuguesa. Ao longo do século XVIII, a esmagadora maioria dos edifícios religiosos no Brasil, assim como em Portugal, continuaram utilizando as rígidas plantas ligadas ao estilo maneirista-chão, como naves e capelas de forma retangular ou quadrada, sem nenhum tipo de movimentação como plantas curvas ou poligonais. Nas Minas Gerais, o ciclo do ouro favoreceu a atividade construtora durante todo o século XVIII, dando origem a alguns dos mais interessantes monumentos arquitetônicos coloniais brasileiros. Como em outras regiões, quase todas as igrejas foram construídas seguindo plantas maneiristas chãs. O rococó, por muitos autores considerado como a fase final do barroco, é um estilo decorativo de origem francesa que se espalhou pela Europa a partir da primeira metade do século XVIII. Caracteriza-se pelo uso de motivos decorativos específicos, muitas vezes assimétricos, entre os quais se destacam as rocalhas, motivos abstratos em forma de concha. Em Minas Gerais, a arquitetura religiosa seguiu caminhos diferentes nos tempos do Barroco Rococó. Ao contrário das outras regiões do Brasil, as fachadas de algumas igrejas incorporam variações tridimensionais, criando uma nova expressividade. Além disso, a disponibilidade de pedra-sabão, esterearito, um material fácil de esculpir, permitiu o desenvolvimento de belas e originais portadas pelo maior escultor colonial, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.